amigos, Matheus aqui. Hoje eu vou falar sobre backup de dados. Na verdade, como eu organizo o meu backup de dados, como que eu faço minha cópia de segurança aqui dos meus dados. Para isso, eu utilizo muito o Google Drive, eu já uso há anos, na verdade, mas eu foco muito o Google Drive para minhas fotos que estão no celular. Só que eu não pago um plano de 2 teras, eu pago um plano, se não me falha a memória, de 200 gigas. Se não me falha a memória, não, é isso mesmo, é 200 gigas que eu pago. E, infelizmente, como eu gosto muito de tirar foto em RAW, isso ocupa muito espaço, eu gravo os vídeos também, então não dá para manter tudo isso dentro do Google Drive. Então eu tento deixar salvo lá dentro por um tempo, e depois eu tento passar isso para alguns HDs externos meus aqui, para deixar salvo por mais tempo. Minha intenção é em algum momento eu criar um servidor NAS, que eu acho muito bacana, e ter aí pelo menos uns 8 teras ou 16 teras aí de backup, Mas por enquanto eu tenho usado um HD externo, um ou dois na verdade, que eu tenho usado um que eu considero mais, que é 1 tera, e o outro de 500 GB eu guardo mais alguns documentos, mas eu uso mais esse de 1 tera, que é o que eu vou mostrar para vocês, como que eu faço essa minha organização do backup aqui de dados, para isso eu vou usar meu computador, então eu vou migrar para lá, e aí eu levo vocês. Obrigado, já volto. Matheus aqui, e pessoal, bom, como eu estava falando anteriormente, eu vou mostrar aqui como que eu crio a estrutura de pastas dentro da minha pasta de backup, Então eu tenho aqui um HD Samsung que eu até formatei recentemente, porque eu vou colocar os novos arquivos meus do outro computador para cá. Eu limpei e deixei ele livrinho, Então eu vou começar a criar a estrutura. Como que eu crio, no geral? Eu uso geralmente a estrutura sempre assim, 0, aí recentes, depois eu coloco uma nova pasta em que eu escrevo 01 e coloco aplicativos. Eu estou olhando aqui para o lado porque eu anotei num papel mesmo quais são as pastas que eu sempre crio, Eu tenho anotado isso num bloco de notas meu. Então aí eu deixo aqui documentos, depois 3 eu coloco downloads aqui, e depois eu coloco aqui o 4 imagens, e depois o 5 filmes e séries, caso eu tenha alguma coisa nesse sentido. Na verdade, minto, eu vou deixar como filmes, porque provavelmente vai ser onde eu vou deixar os vídeos meus aqui do canal, nesse exato momento. Então filmes, aí depois no outro que eu coloco músicas, e obviamente, se tiver uma estrutura diferente aqui, eu vou acrescentando outros passos, Então 07, 08 e assim por diante, Só que o que eu faço? Para cada uma dessas pastas, eu geralmente crio aqui um bloco de notas, e eu crio um readme assim, Então, por exemplo, deixa eu ver se eu consigo aqui no Mac fazer isso. Que beleza, deixa eu pensar. E aí, como eu estou explicando aqui, o que eu faço é criar cada um desses readmes aqui dentro de cada uma dessas pastas. Então eu deixo aqui dentro de cada uma delas uma estrutura de TXT. Aí você fala assim, mas para que você coloca esse readme aqui? Deixa eu até renomear o bichinho aqui e deixar ele como 00_readme, que ele sempre vai ficar no começo. E aí, se você clicar aqui, você vai ver que tem uma definição, Então o que eu faço? Eu deixo dentro dessa definição aqui dentro uma explicação mais rápida do que tem nessa pasta, na verdade do que ela é feita. Então, por exemplo, na pasta recentes eu deixo arquivos dos quais eu preciso validar se há
necessidade deles serem mantidos no backup ou se são arquivos que podem ser deletados. Período de 60 dias, geralmente. Então eu deixo aqui salvo essa pasta dentro do README, e aí eu sei que o que está aqui dentro dessa junção de recentes aqui são coisas dos quais eu preciso de ver se eles precisam ir para alguma dessas pastas definitivas ou se ela vai realmente deletar, tá? Aplicativos, a mesma coisa, eu venho aqui, coloco aqui dentro que a definição é pasta com aplicativos que merecem serem mantidos dentro do backup. São arquivos em .exe para o Windows e .dmg para o Mac. Beleza, só isso daqui já me dá uma explicação rápida do que se trata aqui dentro dessa pasta, né? E aí, obviamente, dentro de cada uma dessas junções aqui, eu vou ter, vamos supor que dentro de imagens, eu sei que eu vou ter separações. Então, por exemplo, dentro desta pasta vai existir fotos, presets de edição, wallpapers e fotos aleatórias. Todos os arquivos ficarão separados por pastas e as pastas de fotos serão deixadas na estrutura de ano, e depois dentro delas vai estar ano e mês. Ano-mês. Então ficaria assim, na verdade. Ano, mês. Beleza? Obviamente, talvez eu componha melhor essas definições aqui, ao longo do tempo eu vou colocando, mas o que esse README me ajuda? Me ajuda a me localizar dentro do backup, né? Porque aqui nesse caso aqui a gente tem 1 tera de backup, né? Então, obviamente, se ficasse um caso que eu não consiga entender, depois para mim encontrar o que eu preciso aqui, fica um negócio horrível. Então eu deixo um README, cada uma dessas pastas, mas obviamente aqui dentro depois eu vou compor outras pastas, e eu vou tentando deixar dentro desse README o que está acontecendo com as pastas. Isso me ajuda muito na hora de me encontrar com cada um dos meus arquivos, tá? Não são as definitivas, tá? Geralmente eu acabo colocando algumas outras aqui. Eu tenho alguns projetos em Python também que dizem respeito a meus estudos, e aí eu crio uma nova pasta aqui de projetos, ou projetos pessoais, ou coisas das quais não se inclui, mas no geral eu tento deixar dentro de documentos, e aí eu vou colocando aquilo dentro de algumas outras pastas explicadas por cada um desses meus READMEs aqui de dentro, tá? Acho que é isso, é uma organização bem simples que me ajuda muito há muito tempo, então espero que ajude mais outras pessoas também aí. Obrigado, pessoal. Como eu mostrei, né, dessa maneira que eu salvo meus arquivos, ela tem uma certa semelhança, se você reparar, com as próprias pastinhas do Mac, mas eu já usava por incrível que pareça, eu já usava muito antes essa estrutura, antes de eu ter o Mac, inclusive, e me ajuda muito, me ajuda demais, principalmente pensando no eu do futuro, né? Que você não, quando você faz, realmente você não tem a intenção de usar tão rápido, você vai às vezes demorar para consultar esse backup, acaba sendo de uma grande ajuda ter cada um desses READMEs dentro das pastas, né? Então eu vou compondo. Obviamente não fica só aquelas pastas, tá? Tem em alguns HDs, tem um outro HD meu, aquele de 500 GB que eu falei, que ele fica, eu acho que ele tá com 12 ou 13 pastas, né? Mas eu tento sempre manter uma estrutura mais enxuta do começo,
e aí eu vou abrindo para outras internas que aí vai abrir em outras pastas, né? Mas me ajuda demais, me ajuda demais. E vocês salvam arquivos cômodos? Vocês têm alguma dica a mais aí também que eu posso colocar aí nos meus aprendizados de backup? Espero ver vocês no próximo vídeo. Fico por aqui. Abraço. Valeu!